Sim. O EFE. Sim. Só que eu achei muito extenso aquele livro, já um livro grande, grosso. Ah, não, o que você aplicou foi o maturidade. Esse eu tirei. E aí a gente nem conseguiu concluir. Esse eu tirei. Então, o que estava acontecendo? Se me permite, então, só para poder te dar uma boa notícia. Nós tiramos o maturidade, porque entendíamos que era um livro extenso demais e que não apontava para o projeto. Era um livro praticamente para novos convertidos e tal, teológico e tal. Eu removi ele hoje está no material, inclusive que eu vi alguém aqui na igreja usando discipulado, alguma coisa assim. Então o material é maturidade. Eu vi aqui na igreja essa semana, ontem, né? Eu vi com alguém aqui da igreja que vai dar aula desse livro. E hoje nós estamos com o material do GCL Brasil focado na implantação do pequeno grupo mesmo. Então, o Visão e Prática e o Liderança, e vai sair o Liderança Avançada. No último final de semana de janeiro de 2024, nós vamos ter a conferência GCL Brasil lá em São Paulo, capital, vai ser na capital, e nós vamos estar lançando todos os materiais, inclusive a aula de Visão e Prática também, online, em vídeo, né, para que você possa fazer como dar aquela aula online, tem só um facilitador ali para dar aula e a gente está gravando essas aulas para isso. Mas houve essa dificuldade, ficava quase 2 anos. Aí eu encurtei, porque eu dizia, isso aí não dá para viver, o camarada está querendo viver. Aí eu dei uma encurtada na minha gestão agora, assim como também eu implantei a figura do samaritano. Vocês devem estar ouvindo aí que é esse cara. Então, o samaritano é o braço social do GCL. Eu fiz uma lista de 13 itens de gênero de alimentícios, né, de primeira necessidade. Aí está aí, Visão e Prática, esse livreto aí. Está R$17,90 agora lá no CP, mais o custo de envio, né? E aí cada GCL contribui com 1 quilo. Eu, por exemplo, dou sempre café, né? Então na minha lista eu dou café. Resultado, eu tenho todo mês, sem fazer força nenhuma, eu nem fazia apelo na igreja, 25 cestas básicas completas. Porque os adultos dão alimento, os adolescentes dão material de higiene e criança dá biscoito. Então, assim, tem todo mês, eu não subo no púlpito para dizer, irmãos, precisamos doar 1 quilo, eu não boto aquela cesta, né? Na minha igreja tinha feito uma cesta horrorosa de jornal. Eu disse, Senhor, me ajuda a ter uma visão de excelência esse povo. Às vezes mas a irmã fez todo o trabalho, aí tu fica aquele negócio, né? Meu Deus, o trabalho da irmã, toda essa artesanal, tem coisa que não cabe, né, irmão? Mas aí a gente está conseguindo fazer a cesta básica lá e isso tem sido muito bom. Bom, o samaritano é o seguinte, digamos que nós temos o GCL e a gente organiza eu não gosto muito da palavra dividir, eu uso ela quase nunca, né? Porque a gente organiza ou multiplica, a gente não divide nada, né? A gente organiza os pequenos, no pequeno grupo, cada um tira um item, então tem a listagem, aí uma vez por mês a pessoa doa aquele quilo. Eu, por exemplo, dou café todo mês, café. Então quando eu vou fazer minhas compras, café do GCL, já boto junto nas compras. Então quando eu vou montar a cesta, eu dou café, tem um irmão que dá os 5 quilos de arroz, e aí a cesta é montada. E tem um samaritano, que é essa pessoa que, vamos dizer assim, que pede, que faz lembrar do GCL, gente, ó, semana agora nós vamos trazer 1 quilo. É isso que a gente faz. Amém? Deixa eu ir para mais uma fase aqui de fala e a gente eu vou levar 45 minutos dessa agora, está cronometrado, vou botar um cronômetro aqui. E depois nós vamos abrir para vocês fazerem perguntas das mais variadas que vocês tiverem, menos receita que eu não sei cozinhar. Mas as outras você pode fazer, né? E a gente vai tentar ajudar vocês. Amém? Bom, qual é a minha intenção aqui nesse momento com vocês? A minha intenção nesse momento com vocês é explicar
o que é o GECEL. Quando você tiver, se você tiver conseguido baixar o vídeo aí, mano, você fala comigo a sua conta, tá bom? A minha intenção é explicar para você o que é GECEL, porque eu tenho andado, já fui no norte, agora estou no sul, e eu tenho rodado muito, e tem muita gente falando que é GECEL, que não é GECEL, chamando de GECEL que não é GECEL, e a gente tem dificuldade até de conseguir, sabe, com cuidado, porque eu sei que a pessoa está querendo fazer algo de bem, mas eu não posso deixar, né, praticando ou implantando um projeto que eu tenho certeza que não vai cumprir o propósito pelo qual aquilo foi criado, né? Eu tenho uma fala que diz: se aquilo que você está fazendo não produz o resultado pelo qual você está fazendo, pode ser que o que você está fazendo você não deva fazer mais. Tá vendo? Se aquilo que você está fazendo não produz o resultado pelo qual você está fazendo, pode ser que o que você está fazendo você não deva fazer mais, porque não resolve, não dá propósito. Eu te dizer que tem uma coisa que não tem, é melhor dizer que não tem, estou reformulando, estou refazendo, é melhor você fazer isso. Então, dentro desse contexto, o GECEL tem alguns princípios, depois eu vou passar o vídeo aqui com você, mas uma das coisas importantes do GECEL é que o GECEL ele tem hora e local fixo. Eu já encontrei pessoas assim, eu encontrei um pastor, inclusive, que ele ia em 5 GECELs no sábado. Então ele tinha um GECEL às 2 da tarde, um GECEL às 5 da tarde, um GECEL às 7 da noite, um GECEL às 8 da noite. Eu mudei o horário, porque ele tinha 5. Eu sei que ele começava de tarde, acabava de noite, porque ele liderava os 5 GECEL. Eu falei: gente, onde é que tu leu isso? Onde é que está escrito? Onde é que foi dito? Não, mas eu não tenho líder, não tem gente lá. Mano, é melhor você gastar tempo treinando as pessoas para fazer do que você fazendo tudo e as pessoas continuam dependendo de você. E ele dizia que aquilo era GECEL. Eu falei: irmão, você não consegue. A queixa dele era essa: eu não consigo multiplicar, porque eu não dou conta de mais nenhum. Eu falei: graças a Deus, você não consegue multiplicar as coisas. Ainda bem que você não dá conta, foi de Deus esse negócio, entendeu? E aí o camarada começa, quer dizer, o outro faz o GECEL, não é para oxigenar, aí ele faz o GECEL primeiro na casa dele, depois na casa dele, depois na casa dele, aí depois vai na casa dele de novo, fica os 3 de triângulo aqui, o GECEL nas casas. Então, esse GECEL não vai crescer, ele vai inchar. Por quê? Porque quem vai na casa dele não vai na casa do outro, quem vai na casa do outro não vem na casa desse. E quem vem na casa dele não vai na dele. No final da coisa, você tem um monte de gente que pertence ao GECEL, mas que não vai, porque você está rodando. Entendeu? GECEL não é café amargo. Quem tomou café amargo agora vai passar na tua casa. GECEL não é para isso. Lembra que antigamente tinha um café amargo? Agora tu imagina, né? Eu fico imaginando a criatividade do povo, né, irmão? Então você que tomou café amargo é quem vai receber a oração. Eu fico imaginando, isso deve ser para a pessoa mesmo. Não, eu fico imaginando café amargo. Mas é uma cultura, é cultural. Mas tem gente que faz GECEL assim. Vem lá do Rio, isso. No Rio vem muita coisa ruim, pai. Muita coisa ruim do Rio. Deixa eu falar. Mas o GECEL não roda, o GECEL tem uma casa, tem um lugar fixo. Entre fazer um GECEL em uma igreja e fazer um GECEL em uma marquise, eu sugiro que você faça na marquise. Entre fazer ele na igreja e fazer na marquise, eu sugiro que você faça ele na marquise. Por quê? Porque a proposta do GECEL não é que a pessoa venha à igreja. As pessoas têm dificuldade com o tempo, às vezes. Você está alcançando uma pessoa. Se você bota na igreja, você já tem uma resistência. A pessoa que for lá, ela já vai ter resistência. É só dizer: oi, querido, para aqui. Esse camarada é bom demais, né? Vamos ver, vem, roda aí. Quem sou eu? Esse é o Magrinho.
Esse vídeo está no YouTube, você pode baixar, o que é GCL novo, você pode baixar esse vídeo no YouTube e participar, e ele tem princípios dos quais acredito que você deva guardar. Então, algumas coisas aqui, lembrando sobre esse princípio do GCL, ele tem hora e local fixo. Pastor, não posso fazer GCL na minha igreja? Não pode, mas não é o ideal. Ah, mas eu não consigo casa. Então, faz um projeto para a igreja, para uma casa, ora, faz o Casa de Obed-Edom, a bênção de Obed-Edom, né? Ele faz o projeto, a bênção de Obed-Edom, né? Coloca a pessoa aqui na frente para poder abrir a casa. Irmãos, estamos precisando de voluntários, pessoas, e gente que está, e se possível, pastor, eu falo sempre com muito cuidado, porque a minha intenção não é ofender, abra a sua casa, que é a melhor que tem para poder o pessoal começar, né? Comer na casa do pastor. A pessoa vai lá, e aí, nota, casa do pastor, não tem GCL na casa do pastor, fica vazio, não. Todo GCL na casa do pastor, nota. Amém? Então, olha o lugar fixo. Segunda coisa importante, que o GCL tem carta pastoral. No site mwsuri.com.br você pode baixar lá cartas pastorais. Eu tenho pelo menos 380 cartas escritas minhas lá que eu escrevi. Então, de graça lá, você não paga nada, faz um download e você não paga nada, né? Pelo menos esse trabalho. Você vai lá, baixa a carta, dá uma lida, melhora ela, escreve, diz que é tua e está tudo bem, está tranquilo. Fica com o pai. Eu não vou ficar chateado com nada, está lá para você fazer isso. Né? Tem temas, tem temático. Ah, pastor, tem que ser a pregação de domingo. Eu tenho utilizado a pregação de domingo, mas eu não tenho essa não. Eu já ministrei, já fiz série de mensagens a partir de estudos mesmo, né? Meios da Graça, por exemplo, uma série de mensagens que eu fiz e que é uma série de mensagens que estão lá nas cartas pastorais. Você tem carta pastoral de pré-adolescente, carta pastoral de kids lá no site. Você é só baixar e tirar, mas tem que ter carta pastoral. Por que muitas igrejas acabam dividindo com pequenos grupos? Muitas acontece isso. Por causa do seguinte: o camarada vai, bota um pequeno grupo, não escreve carta pastoral. É só o pastor que pode escrever? Não, pode botar alguém para escrever lá. Ele pode escrever, porque eu gosto, é uma questão minha. Agora, você pode colocar uma pessoa que tenha boa de escrita e você faz supervisão sem problema. Tem que ser uma carta que não seja tudo. Eu conheci, né, não foi nessa região aqui, mas um pastor que a carta pastoral dele eram dissertações de Bancroft. Aí fica difícil, né? Pô, aí como é que você vai fazer no GCL? Porque na soterologia, né? A catarse que acontece, eu falei, meu Deus do céu, isso aí o camarada primeiro tem que aprender a falar grego, depois você aprender a ler essa carta. Isso aí não sai, está aí, ó. A última, agora foi promessa para todos. Você baixa lá, faz o download, acabou. Tem um monte aí. Mas você tem que ter a carta pastoral, porque todos precisam se alimentar do mesmo alimento. Assim você tem 5 GCL, 10 GCL, 3 GCL, não importa. Mas todo mundo está falando a mesma língua. Porque senão um está falando dos azeites da viúva, o outro está falando do cego que enxergou, né? E o outro está falando do mar que se abriu. No final das contas, tem uma igreja que não sabe se é de Moisés, se é de Jesus, não sabe qual do que ela está crendo. Então a carta pastoral serve para dar norte àquilo que você está querendo ensinar ao longo do tempo da igreja. Eu prefiro fazer sempre séries. Outra coisa é que se você não, irmão, vai na tua inspiração aí. Você sabia, pastor, deixa eu te contar uma coisa. Você sabia que tem gente que prega melhor que você? E o cara aproveita no GSL para pregar melhor que você. No final das contas, cara, rapaz, esse cara que devia ser o pastor. Então, você perde gente por causa disso, né? Porque você deixa, dá espaço para que coisas, né, cresçam fora do seu cuidado. Nada contra alguém pregar melhor que eu. Eu tenho pessoas que pregam melhor que eu. Estou na fase que hoje eu sempre mais para ouvir do que para falar. Na minha escala de pregação desse mês, eu só estou em 3 mensagens. O resto está tudo pregando lá, eu estou ouvindo. Porque
Porque o meu trabalho é o aperfeiçoamento dos santos. Esse é o meu trabalho. O meu trabalho é aperfeiçoar pessoas para o desempenho do ministério delas. Meu trabalho é com gente, meu trabalho é formar liderança. Meu trabalho não é visitar, meu trabalho não é esse. Está no meu trabalho fazer isso, mas não é esse o meu trabalho. Meu trabalho é fazer discípulos que formam discípulos. No processo eu visito pessoas, no processo eu oro por pessoas, mas o meu trabalho é formar pessoas, treinamento de pessoas. Ele diz que eu sou apaixonado, e não é treinamento de pessoas, é simplesmente formar pessoas que estão apaixonadas por Jesus, que quer que elas também, elas vão querer o que Jesus quer. O que Jesus queria era a salvação das pessoas. Então, natural isso. Então, se alguém chega, um líder meu, sinceramente, eu só fiz isso com um até agora, porque os outros não arriscaram, né? O cara chega lá e diz: irmãos, carta pastoral do pastor, meu Deus, nosso pastor está muito inspirado. Nossa, que carta dessa semana. Baixa lá, a minha carta agora tem no Spotify também, você pode ouvir a carta, se quiser. Baixa lá, ouve lá no Spotify também, que carta poderosa. Ele está com a minha carta na mão. Aí ele abriu a Bíblia, disse: mas Deus também falou comigo. Quando isso aconteceu, eu disse: não dou chance 2 vezes. Porque existem 2 tipos de pecado, aí é outra pregação. Existem pecados contra a santidade e pecados contra a autoridade. Todo pecado contra a santidade é estabelecido a partir de arrependimento, restituição, de cura. Pecados contra a autoridade, não tem jeito. A pessoa perde a autoridade. Não tem jeito. A gente não tem como negociar, porque vai promover divisão. Então a gente tem que tentar. Então, a carta pastoral precisa ser lida, precisa ser ministrada, e pelo amor de Deus, deixe as pessoas falarem. A maioria das minhas cartas pastorais eu faço ou uma declaração ou uma pergunta: o que você acha disso? E aí, irmão, vai de umbigo a qualquer coisa que os caras pensam. Tem gente que pensa nada a ver. Sabe por quê? A boca fala o que o coração está cheio. Então, se você tem uma pessoa que está ali, sei lá, o filho dela distratou ela, e o tema é: a chama arderá continuamente no altar. Aí ela vai dizer assim: eu me sinto como aquela madeira queimando. Porque ela vai inventar um jeito de colocar o problema dela na fala dela. E ali você vai poder conhecer a pessoa, dar espaço para a pessoa falar, e você vai ter um ambiente de tratamento. Então, dê espaço para a pessoa falar. Como é que você faz isso? Tem 2 formas de aplicar uma carta pastoral. Ou você lê a carta toda, comenta, e depois dá um espaço para todo mundo participar. Isso normalmente inibe muito mais, porque você já falou tudo. Então, perguntar o quê? Agora, se você lê o primeiro ponto, diz: o que vocês pensam? Deixa as pessoas falarem. E no final você só faz um fechamento. Então, tem a carta pastoral, hora e local fixo, tem a carta pastoral, e também o Gessel, ele precisa, dentro do contexto que nós falamos ali, ter um louvor. O pessoal não, mas eu não tenho músico no meu Gessel. Já ouviu falar em caixinha Bluetooth? Um negócio desse tamanho, R$54. Quando eu tinha um Gessel lá na minha casa, irmão, a Aline Barro já foi lá, muita gente trazendo a arca, foi no meu Gessel, porque a gente botava lá para tocar aí, mano, né? Sonho da minha, Senhor, fecha os olhos e imagina, né? E manda mesmo, mas tá um louvor, tem um momento, mas não tem música. Irmão, tu não tem nem criatividade para uma caixa Bluetooth, filho. Agora a gente está botando no YouTube, né? O louvor no YouTube, bota lá, né? O povo vai cantando, canta junto. Quando tem um músico é maravilha, mas músico, né? Que é coisa rara, né? Gente assim, de outro nível, né? Aproveitando a questão dos músicos, não faça Gessel por ministério, você vai matar o projeto.
Não, vamos fazer um Gessel só de músico? Isso é do diabo. Não. Eu vou te dizer porque não é porque os músicos, por favor. Estou igual o Cláudio tentando preconceito mudar uma coisa de Não é preconceito com música, não. Você vai entender, você vai entender. Mas não é porque você limita, né? Você imagina tanta gente na igreja e você tem aquele grupinho ali que só sabe tocar a música, eles são matemáticos, cartesianos, né? Parece que andam com um clique na cabeça. Mas, os caras vão começar, é outra linguagem. Qualquer um que entra no meio deles não entende nada. Então, evite, Gessels, assim, da consagração das irmãs, da consagração, dos músicos. O Gessel, ele é plural. Ele tem todo tipo de gente, amém? Todo tipo de pessoas. Então, evite Gessels que marquem, assim, perfil, né? E que fechem. Agora, tem uma coisa, né? Deixa eu te contar uma coisa assim. Você tem família, com certeza, não tem? Você tem família, eu também tenho. Rapaz, às vezes o pessoal pede umas coisas para a igreja que a gente não consegue nem em casa. Sim. Pastor, mas isso não vai fazer panelinha? Eu olho assim, a sua família também tem panelinha. Tem aquele cunhado chato que você fica lá. Né? Aí tem a turma que gosta de tudo, tem a turma que não gosta de tudo, tem a turma... A família tem isso. No final a gente acaba por afinidade se aproximando de alguns, se afastando de outros. É natural isso, por afinidade. Então você vai ter sim Gessel de gente que tem recursos financeiros maiores e estão mais juntos. Gessel de pessoas que têm uma condição intelectual diferente de estudo, porque ela consegue conversar um pouco mais. Agora mesmo, nós estamos aqui, está acontecendo um casamento lá na IEM Suruí, a discípula minha, a Pâmela, junto com o Fábio. O Gessel delas, né, a líder é a Elaine Sobreira. Elaine Sobreira, irmão, é uma neguinha, sabe, pretinha, não sei se bem daquela da raça mesmo, né? Rapaz, aquilo é fera em ganhar crioulo, mano. Só gente assim, pretinha, ajeitada, e ó, bota aqueles cabelão, para eles não tem problema. Você está entendendo? Não tem crise, cara. Por quê? Porque é uma identidade, eles têm uma identidade. E elas chegam na igreja, tem uma tia Bia lá, aquela grandona, barulhenta pra caramba. Todo mundo gosta da tia Bia. Mas ela é do Gessel da Elaine Sobreira, não adianta. Porque o perfil, a maneira de tratar, alguns se acham ofendidos pelo jeito delas, mas outros se acham atraídos. Então a gente não pode achar que, sabe, o Gessel tem gente diferente. Então vai ter gente com mais recursos que vai marcar, vamos fazer a nossa confraternização ali na pizzaria, não sei das quantas. E outro vai dizer assim, não, vamos fazer uma fogueira no final do terreno e botar as batatas doces. Tá todo mundo no mesmo lugar, cara. Entendeu? Agora eu vou criar. Não, cada um vai. Então você vai ter uma igreja plural, diversificada. Você vai ter gente lá em Suí, o pessoal anda muito de bicicleta. A foto do bicicletário lá então é enorme. É quase tamanho não, né? Mas esse estacionamento aqui embaixo, eu olho o meu bicicletário, é muita bicicleta. Né? Muita bicicleta. É o meio de transporte, então para eles. Então, entenda de que você vai criar panelinha sim. Mas a questão da panelinha, de afinidade, não pode ser um fator, né, que limita a vida da comunhão da igreja. Por quê? Porque a igreja funciona não mais por setores, ela funciona a partir dela inteira. Então ela trabalha inteira, ela trabalha integrada. Amém? Então, se você tem Gessel com essa faixa etária, com esse perfil, sem problema. Já indo para o final, nos meus próximos 20 minutos, você tem louvor, você tem a carta pastoral, você tem momento de oração. Você ora pelas pessoas, bota a mão na cabeça, sabe? Intercede, tem tempo de oração. Agora não dá para, irmão, né? Tá lá naquele
Recebe aí, irmão. Aí o Gessel vira logo. Aí, irmão, para, porque assim não é o propósito. Não? Cantoria de Arabaxé, o cara fica lá, não adianta. Tem um propósito. Deus pode se manifestar poder no lugar? Pode. Falar em mistério? Pode. Mas cuidado com esse Gessel não transformar esse líder num guru, porque tem gente que é só atraído por esse movimento, mas não vai para a igreja. Ele quer receber revelação, quer receber rajada de língua estranha, mas não quer compromisso com Jesus, não. Então, cuidado para você não transformar o seu Gessel em algo estereotipado. A ideia é de que a relação seja o centro, o mais importante, o compartilhar da palavra e a relação dos indivíduos. Então, dentro desse contexto da oração, o cuidado para que não haja... Agora, nós já tivemos Gessel que teve gente demoniada, caiu endemoniada, é só mandar o demônio embora. A pessoa fica, entendeu? Porque tem gente que não vou mandar. A pessoa fica, você manda só o demônio embora. Você manda só o demônio embora. Você vai ter esse tipo de situação. Então a perspectiva é essa. Amém? E no final você tem um lanche. Faça uma escala do lanche. Irmão, eu acho que liderança é uma questão realmente de expertise, vamos dizer assim. Você imagina que você é um líder, você está precisando de algo, e você sabe que alguém é capaz de te dar esse algo. Você tem um nome, você sabe a pessoa, e você sabe que essa pessoa está em determinado grupo. Aí você vai lá e bota no grupo: irmãos, estamos precisando, se alguém tiver, irmão, você já sabe quem é, já sabe para quem você está mandando recado. Por que você não manda direto para a pessoa? Rapaz, eu costumo dizer, não tem coisa mais tola do que você mandar um recado específico para um grupo. Então, se você sabe quem você quer falar, fala direto para as pessoas, fala diretamente com os líderes. Então, faça a escala com o nome: irmã fulano de tal, escala da primeira semana, bota duas, né? Irmã fulano de tal com ciclano. Por quê? Você vai poupar o anfitrião. Eu vou falar daqui a pouco, porque o anfitrião, ele acha que ele é que tem que dar um lanche sempre. E ele se sente assim: meu Deus, como é que vai ser que esses crentes parecem que é um monte de gafanhoto, come demais. O anfitrião fica assim, desesperado, que os caras... Tu viu a mesa lá, como é que aconteceu? No final, ficava na ponta na mesa de rapazes. Então, o anfitrião não é responsável pelo lanche. Responsável pelo lanche é o líder, que organiza o secretário, que organiza o Gessel. Amém? Então, quem faz essa escala é o secretário. Mas quem é responsável? Não teve lanche. Quem é responsável? O líder, irmão, não é o secretário. Eu costumo dizer que tudo está errado na igreja, a culpa é do pastor. Eu digo, a culpa é sempre minha. Deu errado, Fui eu que não escolhi a pessoa certa, fui eu que não considerei direito. A culpa é minha, porque não tem jeito. Eu vou botar a culpa em quem? Não tem como. Você é líder? Então, tudo que der certo, louvor é seu. Deu errado, se pode também. Então não tem jeito. Da parte. Amém? Amém. Bom, entendemos que o Gessel tem hora, lugar fixo. É composto de 7 a 15 pessoas. Outra coisa importante aqui, essa questão de 7 a 15 pessoas. Por que 15? Irmão, imagina que você tem uma fruta. Imagina a fruta que você gosta aí, que eu não... E essa fruta está madura no pé. Se você não colher essa fruta, o que vai acontecer com ela? Ela vai estragar. Quando o Gessel não multiplica na hora que ele tinha que multiplicar, ele mingua. Ele some. Ele começa a ficar só aquele grupinho, que no final só tem uma mexaria de gente. Por quê? O que faltou? Multiplicar. Não foi o povo que desanimou.
Foi o Gessel que mingou, porque ele não foi multiplicado. Você não está entendendo? Então chegou, tudo bem, ele é de 7 a 15, mas eu tenho feito a média de 20. Normalmente com 20 pessoas eu multiplico, né? E já multiplico forte, porque eu multiplico com 10 e vai embora. Porque eu já não sinto mais falta de gente. Tem gente que falta e eu já nem percebo, porque com 20 pessoas. Então imagina assim, tem uma pilha de tijolos aqui, todas elas arrumadinhas. Amém? Tudo aqui arrumadinho, o tijolo. E você tem uma parede de tijolos aqui organizada, levantada, erguida. Aí você tem um vizinho ladrão. O vizinho ladrão todo dia vai lá e pega um tijolo aqui na sua pilha organizada. Quanto tempo você vai levar até perceber que está roubando tijolo? Ele já vai ter levado pelo menos 10 a 15 tijolos seu. Agora, se você está aqui estruturado, cada um no seu devido lugar, pessoas certas, lugares certos, as razões certas, quando tirar um tijolo, quanto tempo você vai levar para perceber que tiraram um tijolo? Na hora. Pessoas certas nos lugares certos só podem promover o resultado certo. Não tem jeito. Amém? Então, viver assim, entender, identificar pessoas. Qual é a nossa tarefa? Identificar perfil de pessoas e colocar elas para fazer aquilo que Deus chamou elas para fazer. Amém? Então vamos lá agora para a questão dos líderes e qual é a função de cada um deles. Amém? Líder, anfitrião, secretário e samaritano. Vamos começar pelo líder. O líder ele é responsável, né, pela gestão do Gessel como um todo. Ele é responsável pelo cuidado com as pessoas, no que diz respeito a saber quem está o quê, qual é a situação, né, que a pessoa está vivendo. Ele é responsável também em ministrar a carta. E muitas vezes o pessoal diz assim: o líder em treinamento, pastor, eu não coloco o líder em treinamento imediato. Amém? Vou descer aqui, solteiro, de novo. Por quê? Vou te explicar. Porque Gessel, liderança de Gessel não é cargo, é encargo. Amém? Então, não adianta dar seu nome. Amaury, se eu chego, eu sou líder de Gessel, eu chego, Amaury, você vai ser meu líder em treinamento. Eu me comprometi com a Amaury de que no próximo Gessel, na próxima multiplicação, quem é que vai ser líder? Ele. Mas eu estou assim de forma hipotética. Mas acontece que tem um Alessandro e o Cleiton. E eles estão no Gessel e também estão demonstrando que têm aptidões. Como é que eu vou escolher o próximo líder? Eu vou escolher o próximo líder de acordo com o comprometimento que ele tem com o Gessel. Então, como é que eu faço? Eu dou tarefa para eles. Eu digo, então, vocês vão... Semana que vem, cara, visita o fulano de tal lá, eu dou o nome, Jorginho. Eu digo para você, semana que vem vai lá no Alessandro. E eu disse, ó, vai lá no Fernando. Aí quando chega no próximo, e aí, como é que foi? Aí você diz, você não vai entender. Na hora que eu ia mandar mensagem, o celular descarregou. É coisa do diabo, pastor. Isso é do diabo. Tem que orar e jejuar por essa, né? Aí o outro chega e diz, pastor, eu esqueci mesmo, né? Semana toda. Aí esse aqui diz, não, fui lá, ele está precisando de... Opa, eu já marco aqui. Ponto 1. Aí dou uma tarefa de organização. Ponto 2. O que mais der resultado é que vai ser meu líder de treinamento. Eu não tenho cargo, eu tenho encargo. Quem está comprometido com o que eu estou fazendo vai ter compromisso com o que eu der a ele fazer. Então, Gessel não é cargo, liderança de Gessel não é cargo, é encargo. Então, o que eu faço? Eu dou às pessoas de acordo com, eu escolho o líder de treinamento dessa forma. Semana passada eu estava conversando com um casal lá e ele disse, eu não estou entendendo o senhor é a gente que lidera, ou é o Ruto que lidera? Eu falei, por enquanto é de vocês. Por enquanto vocês tudo estão liderando e agora a gente está vendo qual vai ser a multiplicação. Então o líder, ele cuida para gerar um novo líder. A meta de um líder em treinamento, né, de um líder de um Gessel, a meta dele é fazer com que o Gessel cresça sim, mas principalmente gerar um novo líder. Então é dar um alimento diferente.
Eu fiz um curso de apicultura, criei abelhas durante um tempo, e a abelha, ela tem uma prática interessante, porque a abelha rainha, quando está prestes a morrer, ela percebe que está chegando ao fim, ela vai na colmeia e durante 3 ou 4 pontos da colmeia ela coloca ovos. E marca esses ovos e as abelhas operárias começam a alimentar esses embriões, essas ninfas ali, e começam a alimentar como geleia real. E ali nascem, então, dentro da colmeia, eclodem quase que no mesmo tempo 3 abelhas ou 4 abelhas rainhas, ou 4 abelhas aptas para ser rainha. E elas começam a passar em revista a colmeia, então se encontram a batalha, uma delas sempre morre, até que a vencedora sai para o voo nupcial. E aí, então, eu não estou dizendo que ninguém tem que se degladiar dentro do GECEL, essa não é a ideia, mas a ideia é de que você precisa aprender a alimentar as pessoas para que elas se tornem maduras. Se você gera liderança que não amadurece, que está o tempo todo dependendo de você, a sua liderança está sendo fraca. Por quê? Porque você tem que gerar líderes maduros, gente que é capaz de tomar decisões no teu lugar. Qual foi a ordem de Jetro? Todo o negócio, você falou para Moisés, você ensina eles os estatutos e organiza eles entre líderes de 10, líderes de 50, líderes de 100, líderes de 500. Toda causa pequena eles vão resolver, toda que for grave eles trarão a ti. Então lá na minha igreja, por exemplo, é pecado, não é? Pastor, fulano engravidou, é comigo. Pastor, fornicou, é comigo. Pastor, é comigo. O líder traz para mim. Agora, pastor, fulano de tal disse que a orelha do outro era muito grande, ele ficou chateado. Já sei, tem um monte de orelhudo. Que eu vou resolver esse negócio. Não pode resolver isso. Entendeu? Então, assim, a responsabilidade do líder é fazer o quê, irmãos? Qual é? Gerar um outro líder. Essa é a responsabilidade do líder. Gerar um outro líder. E proteger todos os membros do GECEL. Daqui a pouco eu vou falar do líder e o anfitrião junto, né? Depois você tem o secretário, ele organiza o nome das pessoas, né? Ele cria metas para os lanches, faz a organização do lanche, mas mais do que isso, ele faz a listagem de quem chegou, quantos tem, ele tem uma organização de quem está indo, quem não está indo, para que você tenha a visão. O secretário, ele organiza, por exemplo, a pessoa foi 4 vezes no GECEL consecutivo, ela se tornou membro do GECEL, mas ela não é membro da igreja então, mas ela é membro do GECEL. E é o secretário que vai ver isso, já está na 4ª vez, beleza, vamos fazer uma festinha, um certificado, que bom, é o secretário que vê isso, ele cuida disso, ele cuida dos avisos. Normalmente é uma pessoa cartesiana, organizada, gosta de saber organizar tudo, deixa na mão dele, o secretário faz isso. O anfitrião, irmãos, é uma pergunta que sempre me fazem, né? O anfitrião precisa fazer a escola de líderes? Eu digo que seria bom, mas a exigência? Não, mas eu prezo sempre que eles façam. Por quê? O anfitrião é uma das pessoas mais importantes do GECEL. Ele abriu a casa dele, né? Ele está ali, sabe, disposto, ele ama o Senhor, e ele provavelmente ama esse líder, está querendo cooperar. Então o anfitrião precisa ser guardado, ele não pode ser responsável pelo lanche o tempo todo, né? A casa dele precisa ser arrumada antes de ir embora, então o líder organiza todo mundo para arrumar a casa antes de ir embora, né? E outra coisa, um detalhe que a gente aprendeu na caminhada, sabe qual foi? O líder só pode ir embora depois que todo mundo for embora, porque tem gente que não vai embora. Mandar embora. Doideiro. A Noeli tinha um lá no GECEL dela. Ele falou, vamos. Eu vou ficar mais um pouquinho. Esse pouquinho dela ia meia-noite, 11h40, conversando, e a anfitriã já assim, E a anfitriã, ela não sabe, ela é anfitriã. O desejo dela é que todo mundo esteja na casa dela, então ela tem dificuldade de mandar a gente embora na casa dela. Quem é que tem que mandar a pessoa embora? O líder. Falei, mano, acabou, vamos arrumar a louça aqui, então saiu comigo, sai junto. Porque no final, a Noeli, essa moça,
Ele passou sufoco com essa mulher. Não, pode deixar que eu vou. Ele, não, pode deixar, eu vou te levar em casa. Entra no meu carro, ele levou ela em casa. Para ela poder ir embora, porque senão nem, até para ir embora está exigindo carona. Cadê o Uber? Então, sabe, o anfitrião ele precisa ser cuidado. Detalhe importante, pastor, anota. Se você está anotando, anota isso, porque isso é importante. O líder precisa procurar o anfitrião e perguntar para ele: como é que estão as coisas aqui? Você está feliz com o Gessel aqui? Está havendo alguma situação que está entristecendo você? Houve alguma situação? Sabe? Agora, o anfitrião também tem seus deveres. Um deles, irmãos, é guardar bem os seus pets. Pensa num bicho, num negócio que estraga Gessel. Pet estraga Gessel. É muito chato você estar mexendo a carta e está um gato andando. Eu dou me dizer, ele é carinhoso, né? Você é doido para dar um bico no gato. Eu digo você não é só eu. Você pensa no bicho. Eu tinha um Gessel lá, cara, que tinha uma cachorra chamada Júlia. E ela queria dar carta junto com o líder. Ela ficava olhando, quando o líder falava, ela... E o líder falava... Eu falei, cara, que cachorro me deu, Chamei a Sandra, falei, Sandra, você gosta da Júlia? É como membro da família. Ai, meu Deus. Falei, então, Sandra, bota ela no seu quarto, liga o ar-condicionado da Netflix e deixa ela lá dentro. Ela não precisa ir para o Gessel. Final das contas, eu tive que tirar o Gessel de lá, porque entre o pet, fora aqui, irmão, tem casa aí, na boa. Você senta no sofá, sai peludo. Não, agarra pelo em tudo, mas é doido, se for a cabeça de vilão dessa então, nosso pai, bicho é bicho, gente, pelo amor de Deus. É tosse. Fala aí, mano. Fala daquele membro que fala muito, que responde tudo, né? Ah, é. Tem esse membro que fala tudo, né? Responde tudo. Como é que você se livra dele? Tem um camarada que está acostumado com um galope bíblico. Você fala o versículo e já lê. Os caras parecem que estão fazendo galope bíblico no Gessel, meu. Crente antigo, então, faz muito isso. Aí como é que a gente organiza? A gente começa a direcionar quem vai ler. Fulano, lê esse texto aí. Ciclano, lê esse texto. Você consegue fazer com que esse cara pare. Então o anfitrião precisa desse cuidado, mas você também precisa ter cuidado com a casa do anfitrião. Deixou arrumada, saiu, levou todo mundo. Se ele tem pet, avalie se as pessoas, avalie se realmente ele tem condições de sediar aquele Gessel lá. Tem gente que não gosta de animal e no final, se levar uma criança, por exemplo, pega uma perna de um bicho desse, machuca, aí dá ruim, você cria uma inimizade com a igreja. Então considere, avalie sempre essa possibilidade dos pets, né? E por último, o samaritano, que eu já falei com vocês aqui sobre isso. Esqueceu alguma coisa desse aí? Só a questão do samaritano, porque assim, se tiver uma necessidade dentro do próprio Gessel, a cesta já fica ali mesmo. Isso aí. Se a pessoa for do próprio Gessel e tiver necessidade, aí a cesta já fica com aquela pessoa. A própria pessoa ali, né, fica com a cesta. Amém? Eu queria abrir para vocês para perguntas, qualquer tema, pode ser escola de livro, pode ser o que eu falei ontem, hoje. Eu queria abrir porque é o último pau, nós estamos indo para o final agora, com 1 minuto agora do que já estava previsto. Se alguém tem alguma pergunta aí para fazer, eu vou descer.